Senhor Deus, seja sempre louvado. Amém. Vamos dar início a esse santo serviço de culto em louvores ao Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Quem sente pode chamar o primeiro hino. 140. O hino 140, 140. Glória a Deus, santo é o Senhor. Chamemos outro hino. 85.
Glória a Deus, santo é o Senhor. Chamemos outro hino para oração. 256. 256. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, amado Criador, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo é Deus. Agora chegou o momento que vamos buscar a face do Senhor Deus em santa oração. Momento que o Senhor nos concede, em que
Não tínhamos esse direito, na verdade, não é? De falar com o Senhor. O Senhor, por infinita misericórdia, infinita bondade, ainda ontem o Senhor falava sobre essa misericórdia. Foi algo muito, na verdade, muito espantoso no céu. Foi quando os envolvidos conheceu a profundidade da justiça e, ao mesmo tempo, a profundidade da misericórdia do Senhor Deus. O Senhor ainda dizia que não se sabia o que era arrependimento, não se sabia o que era remorso, e muito menos o que era humilhação. E os anjos, então, ficou perdidos num turbilhão de sentimentos, onde reinava a paz e a alegria. Nasceu outros sentimentos estranhos, gerado pela vaidade, e que os anjos não conseguiam entender aqueles sentimentos. Por que do ódio? Por que da ira? Apesar que já existia ira, mas nunca foi manifesta no céu, pois não havia necessidade. E aí estavam tendo aquele sentimento de ira, de revolta. Então eles ficaram perdidos no meio desses sentimentos. E foi então que o Pai entrou em ação. Apesar de que a sua palavra estava decretada: todos estão condenados. E neste momento o Filho então clama ao Pai por aqueles que já estavam condenados. Por isso que a palavra diz: aquele que crê será salvo, mas quem não crê já é condenado, porque estávamos condenados, já estávamos com a condenação nossa decretada. Então o Pai, ouvindo o Filho, disse a ele: então vamos criar um novo sentimento. Vamos criar o sentimento do arrependimento. Vamos criar o sentimento do remorso. E quando esse sentimento adentrarem o coração desses anjos, inevitável será criado a humilhação. E dentro da humilhação, então haverá perdão. E foi isso que aconteceu. O Senhor Jesus se reuniu com esses anjos. E quando o Senhor Jesus falava, quando o Senhor Jesus fala, o céu para ouvir. As palavras que saíam da boca do nosso Salvador atingiu o mais profundo dos nossos sentimentos e gerou-se então arrependimento. Posteriormente, gerou remorso, porque sempre que tem arrependimento, em seguida vem o remorso. E quando esses dois sentimentos se desabrocham no coração de alguém, é inevitável a humilhação. E dentro da humilhação, sempre haverá perdão. Por isso que não existe perdão sem arrependimento, porque um gera o outro.
Glória a Deus. E o Senhor ainda dizia: foi aí que também conhecemos a fé, como conhecemos hoje. Porque a fé, apesar de já existir, nós não a conhecíamos como nós conhecemos ela hoje. Por isso que fala da fé perfeita. A fé perfeita é só lá em cima. Quando nós atingirmos a fé perfeita, é porque nós atingimos também a estatura de varão perfeito. É como se desse uma bicicleta para uma criança que ela não sabe andar e colocasse 2 rodinhas lateral. Foi isso que aconteceu. A fé, como ela existe lá em cima, nós perdemos a pureza de sentimento e não conseguimos mais alcançar ela. Então o Senhor colocou 2 rodinhas, 4 elementos para se alinhar e atingir ela. Glória a Deus. Santo é o Senhor. O Senhor dizia dessa forma ainda ontem. E hoje nós estamos aqui neste santo culto que foi aberto em nome do Senhor Jesus. Pela fé, nós cremos que o nosso louvor já atingiu o trono do Senhor. E agora vamos nos ajoelhar, pela fé, falar com o nosso Senhor. E oxalá que hoje você consiga alinhar os 4 elementos da fé e alcançar o que você tanto almeja. Glória a Deus. O Senhor ainda falava acerca dos desejos. Por isso que temos que ter cuidado com o que nós desejamos. Apesar de que o Senhor nunca vai cumprir os desejos que estão baseados na vaidade. Para que um desejo se cumpra nas nossas vidas, ele precisa estar alinhado com a vontade do Senhor Deus nas nossas vidas. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. E isso também é favor do Senhor. Não cumprir alguns dos nossos desejos. Santo é Deus. Então você que entrou aqui, você tem desejo de tanto tempo e até hoje não foi cumprido, oxalá que o Senhor esteja te protegendo. Santo é Deus. Não cumprindo o desejo do teu coração. Santo é Deus. A quem o Senhor der palavra de oração, apresenta os pedidos de oração por causa e família. Mesma coisa de ontem. 2 pedidos, um por causa e outro por família. Quem pediu é porque confia que o Senhor operou no passado, opera no presente e vai operar no futuro, segundo a sua vontade e a fé de cada coração. Quem o Senhor der palavras também apresenta as necessidades, as enfermidades que se apresentaram, irmãos acidentados, enlutados. Ontem, né, foi o enterro daquela criança de 4 anos, né? Deveria ser um motivo de alegria, porque sabemos que voltou para a glória, mas nem todos têm o mesmo conhecimento. E a separação da carne machuca. Então cabe a nós apresentá-los em oração para que o Senhor console os corações. Apresenta também a obra de Deus, o ministério, apresenta o conselho dos 12 e pede que o Senhor nesta noite envie do céu a tua santa e bendita palavra, se assim ele achar graça,
falando com as nossas almas. Porque todos nós necessitamos ouvir a voz do nosso amado Salvador. Unidos nesta comunhão que nós encontramos, vamos, debaixo do sangue de Cristo, buscar a presença do Senhor Deus em santa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vivente, Criador. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Amado, amado Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Santo é o Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a teu nome. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor Jesus. Amado Deus, amado Deus. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. Salvador eterno. Glória a Jesus. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e livra-nos da tentação e do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Jesus Cristo vivo. Santo é o teu nome, o Todo-Poderoso. Glória a Jesus. Aleluia. Salamando Jesus. Glória ao teu nome. Santo é o Senhor. Aleluia. Santo é o Senhor. Aleluia. Salvador eterno, Pai eterno. Aleluia. Senhor nosso eterno Deus, Criador e Formador dos céus e também da terra, no nome amado e consagrado do teu santo e adorado Filho, nos encontramos mais uma vez, prostrado na tua presença, Senhor, para aqui, Senhor, deixar os nossos agradecimentos, Senhor, por tudo que tu fizeste às nossas vidas, Senhor. Pai Santo de amor e bondade, nós te amamos, nós te adoramos, Senhor. Sem ti nada somos, nada podemos fazer. Tu és o Santo de Israel, que nos conduz na face desta terra. Eterno Criador, graças te damos, Senhor, por mais esta preparação gloriosa de estarmos mais uma vez, Senhor, unidos, reunidos em teu santo e adorado nome, para aqui, Senhor, deixar o nosso louvor, eterno Criador, queira por misericórdia inclinar os teus ouvidos ao louvor da tua igreja, recebê-lo aí, Senhor, na tua glória. Na verdade, o nosso louvor, ele é imperfeito, Senhor, mas queira por misericórdia, por piedade, Senhor, aceitar, Senhor, no teu trono o nosso louvor. Glória a Jesus de Nazaré, eterno Criador.
Graça te damos, Senhor, por mais uma vez estar, Senhor, na Tua presença, Senhor. Aqui já sentimos a Tua presença, sentimos que Tu está entre nós, Senhor. E nesta oração nós já te pedimos, queira manifestar-se entre nós, Senhor. Porque, Senhor, sem a Tua manifestação, sem a Tua presença, sem que Tu esteja entre nós, Senhor, o que será de nós? Pai Santo de amor e bondade, assim, Senhor, apresentamos na palma das Tuas mãos, Senhor, toda a Tua obra, todo o Teu povo, Senhor, queira abençoar pelo amor do Teu santo nome. Vai encontro, Senhor, das crianças, da mocidade, dos de meia idade e dos avançados na idade também. Queira abençoar, Senhor, o Teu ministério. Toma todos na palma das Tuas mãos, Senhor, mende o Teu conselho, Senhor, queira os abençoar pelo amor do Teu santo nome, queira os santificar, Senhor, para que a Tua intimidade com Ele, Senhor, seja suficiente, Senhor, para receber de Ti as instruções para o Teu povo. Eterno Criador, queira abençoar aqueles que pedem das nossas orações, Senhor, por causa, por família, e outros que não pediram nesta noite, Senhor, das orações, mas que tem necessidade, Senhor, que está passando por dificuldade, que está passando por prova. Eterno Criador, queira por misericórdia nesta noite, Senhor, interceder pelos Teus filhos, por misericórdia. Eterno Pai de misericórdia, queira abençoar aquela família também, que Tu se comprazeu em recolher aquela criança, Senhor. Pai Santo, na verdade, Senhor, a separação da carne, ela é dolorida, Senhor. Seria motivo de alegria se os Teus filhos tivessem o conhecimento do que acontece, Senhor, depois que Tu recolhe uma criança. Mas, Senhor, quando não se tem o conhecimento, a dor, ela é grande, Senhor. Então nós apresentamos eles na palma das Tuas mãos. Queira confortar os corações pelo amor do Teu santo nome. Queira abençoar aqueles, Senhor, que estão enfermos, os que estão acidentados, enfim, Senhor, todos os Teus filhos na face desta terra, apresentamos na palma das Tuas mãos. Queira abençoar esse santo culto também, Senhor. Queira, por misericórdia, continuar na presidência dele, Senhor, abençoando em todo o andamento. E nesta noite, Senhor, nesta comunhão que nós encontramos, nós pedimos de Ti, envia do céu, a Tua palavra. Porque a Tua palavra, Senhor, é a nossa guia. A Tua palavra, Senhor, é a nossa proteção. A Tua palavra é, Senhor, que ilumina os nossos pés, Senhor, para que possamos andar de dia, Senhor, e nunca andar à noite, porque quem anda à noite tropeça, mas quem anda de dia vê os tropeços e desvia dele. A Tua palavra, escudo, é broquel, a Tua palavra vivifica, a Tua palavra anima, a Tua palavra levanta, a Tua palavra liberta, a Tua palavra, Senhor, sem ela não podemos, Senhor, caminhar na terra. Então, por misericórdia, nesta noite, queira, Senhor, falar com o Teu povo mais uma vez, e o Teu nome será glorificado. Enfim, tudo, Senhor, nós entregamos na palma das Tuas mãos, e já Te agradecemos, Senhor, já somos gratos a Ti, Senhor, porque temos certeza, Senhor, viva dentro da nossa alma, que se Tu for da Tua vontade, nesta noite, Senhor, Tu ouvirá, está ouvindo e vai cumprir o desejo do coração da Tua igreja, Senhor, que é de Te sentir, que é, Senhor, de ouvir a Tua voz, Senhor, e pela Tua voz andar na face desta terra. Graça Te damos por tudo, no nome amado, consagrado do Teu Santo Filho, que é bendito e eterno. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus Cristo nas alturas. Santo, 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 santo é o Senhor, todo-poderoso, Rei da glória, aleluia, Jesus Cristo vivo. O nome do Senhor Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Santo Senhor. Não se esqueça que no mesmo momento que nós
estamos sentados à volta de uma mesa, com o alimento ali para servir. Nesse mesmo momento tem muitos que estão orando, que não tem o que colocar em cima dessa mesa. Então, a Irmandade ora a Deus, e aquilo que o Senhor colocar em cada coração, façam a vontade do Senhor Deus. E temos que fazer estritamente o que o Senhor pediu para fazer. Por isso temos que estar em muita comunhão com o Senhor, para que Ele revele a sua vontade nos nossos corações. Então nós fazermos aquilo que Ele pede com amor, carinho, e o pobre necessitado possa ter em sua mesa o alimento e o atendimento de outras necessidades também. Glória a Deus. Mais alguma coisa? Mais alguma coisa? Vamos, chamemos outro hino. O Senhor nos enviará do céu a tua santa e bendita palavra. trezentos e setenta e cinco.
Santo é o Senhor Todo-Poderoso. Vamos continuar nesta comunhão. O Senhor revelará do céu a tua santa e bendita palavra. O Senhor Deus seja louvado. Amém. Aleluia. Glória, glória. A parte está escrito: os galileus olhando para o céu. Atos. Atos capítulo 1. Revelou a sua palavra em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Todos acharam? Vamos fazer a leitura com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. A Ascensão. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse-lhe: de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que
se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-os eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões, vestidos de branco, os quais lhes disseram: Varões galileus, porque estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o zelador, e Judas de Tiago. Todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Somente até aqui. Amém. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Essa é a palavra, então, que o Senhor nesta noite revelou. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. A ascensão, ou seja, a subida do Senhor Jesus em retorno para o céu. Tem dias que o Senhor revela a sua palavra, até mesmo na nossa casa. Tem dia que Ele revela nós fazendo leitura aqui no início. Tem dia que Ele revela até nos recitativos. Mas hoje, até no momento, o Senhor não tinha mostrado nada. De repente, veio: Galileus, porque olhais tanto para o céu. Não tenho ideia do que o Senhor há de falar conosco nesta noite. Glória a Deus. Mas a irmandade entra na comunhão. Porque quanto maior for a comunhão da igreja, mais se abrirá nesta noite a fonte inesgotável que sai do trono de Deus. Aleluia. E desce água viva para as nossas almas. Santo é o Senhor. Então o Senhor Jesus já havia morrido, crucificado, sofrido o martírio como nós conhecemos. Já havia ficado os 3 dias na sepultura. Sabemos o que aconteceu nesses 3 dias, não é? Onde um dia ele foi pregar para os espíritos em trevas, e muita gente acha que ele foi no inferno. Quem está no inferno, está no inferno. Já está condenado, já foi julgado
e condenado. Não tem o que fazer mais. Nós sabemos esses espíritos que estavam em trevas e que o Senhor Jesus foi falar com eles, não é? Ficou então com o Pai 2 dias e depois desceu, entrou novamente em seu corpo, ressuscitou aquele corpo. A sepultura não conseguiu contê-lo. E os discípulos então estavam já meio que desorientados, não sabendo mais o que fariam, porque eles ainda não tinham entendido bem ao certo a missão do Senhor Jesus. Por mais que o Senhor Jesus falou, por mais que o Senhor Jesus explicou através de parábolas para o povão e para eles em particular, ele desmiuçavam aquelas parábolas para que eles entendessem que ele havia de morrer. Em uma dos seus discursos, então, ele chegou até a dizer que para que o trigo haveria de morrer, que morrendo ele então daria muito mais produção do que se ficasse vivo, e assim por diante, como sabemos. Glória a Deus. Então os discípulos, uns já estavam voltando para a sua vida normal, eram pescadores. Tanto é que quando o Senhor Jesus apareceu lá no mar, eles estavam pescando. Santo é o Senhor. Então eles estavam desorientados e sem saber o que fariam dali para frente, uma vez que o Senhor Jesus havia morrido. Mas ele também disse que ao 3º dia ele ressuscitaria. Primeiro ele apareceu para os dois no caminho de Emaús, de uma forma sobrenatural. As mulheres já haviam ido ungí-lo, ele já não estava mais lá. Glória a Deus. E quando voltou, anunciou aos discípulos que ele havia ressuscitado, pois não estava mais lá. E ela ainda só acreditou na ressurreição porque ela foi lá, não viu o corpo, e viu ali alguém que ela achou que fosse o hortelão ou alguém ali do... E quando ela percebeu que era o Senhor, surpresa de alegria, voltou correndo, anunciou aos discípulos. Os discípulos voltaram, vieram até o sepulcro e perceberam então que o Senhor Jesus não estava mais ali, havia ressuscitado. Glória a Deus. Irmãos, eu não sei o que o Senhor vai tirar daqui. Glória a Deus. Teve até um que, quando os discípulos anunciou, ele disse: só acredito vendo. Não é como o Senhor falou pela palavra esses dias. E o acreditar ainda não estava na sua totalidade entre os discípulos. E tudo começou a ser esclarecido
depois que todos receberam o Espírito Santo. Glória a Deus. Aí eles começaram a compreender e foram dotados então pelo Senhor de forma sobrenatural, de conhecimento, de virtude, de crença, fé, de uma tal forma que na primeira pregação de Pedro, 3.000 almas se converteram. Glória a Deus. Então o Senhor Jesus passou com eles 40 dias ainda, dando as últimas instruções e dizendo a eles que ele haveria de ir, mas que os enviaria o Espírito Consolador. Santo Deus. E chegou o dia que ele estava ali falando com ele acerca de tudo aquilo que ele havia falado, das suas promessas. E ele disse, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. E disse ele, de mim ouvistes. Santo é o Senhor. E nós ouvimos muitas coisas. Nós ouvimos sobre o que haveria de acontecer nos últimos dias, nos nossos dias. Nós ouvimos o que Daniel ouviu e não entendeu. E quando ele questionou o anjo disse, vá, Daniel, que isso é para os últimos dias. Ou seja, Daniel, não adianta explicar para você e você não vai entender nada. Só anuncia, só escreve. E Daniel então escreveu. E os tempos se passaram. As palavras foram se cumprindo. Os anjos que haveriam de passar pela terra trazendo alguma coisa já passaram. Santo é o Senhor. E hoje nós sabemos de coisas, sabemos de mistérios que pouquíssimos na terra sabem. Sabemos de mistérios que ficaram escondidos por muitas gerações. Mas o Senhor disse nesta palavra: fiquem em Jerusalém, para que do alto sejam revestidos. E o dia que ele foi tirado de entre eles, ele se elevou e fitaram os olhos e ele se ocultou nas nuvens e voltou para casa. Santo Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Mas toda a separação para os filhos, após vem uma consolação. E não foi diferente. O Senhor Jesus se separou deles, mas logo mais já veio uma consolação. Por que estáis olhando tanto para o céu? Esse Jesus que subiu, ele há de voltar. Glória a Jesus. Santo é Deus. Aleluia. Assim como ele foi em nuvens, ele um dia vai voltar em nuvens. E nós sabemos que isso já aconteceu. Aleluia, Jesus. E nós sabemos que ele, neste momento, está entre nós. Ele já está entre os, como ele prometeu: nunca vos abandonarei, sempre estarei entre vós. Por isso que
uma prática que era realizada no Velho Testamento, no tempo da lei, que era o jejum material, não precisa mais ser feito pelos filhos de Deus. E a resposta está aqui. Perguntaram para o Senhor Jesus: Mestre, por que João, seus discípulos, jejuavam, os fariseus, os escribas jejuam, e os seus não jejuam? E ele respondeu: enquanto estiver entre eles o esposo, não tem necessidade de jejuar. E depois ele disse: nunca vos abandonarei, sempre estarei entre nós. Aleluia. Se ele está entre nós, não precisa jejum material. Glória a Deus. E então, essa foi a consolação. Os discípulos começaram então a compreender o que estava acontecendo e ficaram unidos e reunidos ali em Jerusalém, esperando que do céu viesse a consolação. Não é diferente nos nossos dias. Cada um está num lugar, cada um está num estado, e mesmo dentro de uma mesma cidade, cada um está na sua casa, mas na comunhão todos estamos juntos, esperando cumprir a palavra de Deus. Aleluia. E a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. Passa-se os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Glória a Jesus. E chegou então o tempo que o Senhor há de se apresentar à sua igreja. Já não mais como se apresentava, manifestando o seu poder entre nós. O Senhor terminou a limpeza física. Tiveram alguma coisinha aí? Já estamos calejados, e aqueles que são do Senhor não se abalarão. Aleluia, pelo que ainda vai acontecer entre nós. Mas o certo é que quem entrou na arca está dentro da arca. Alguns que ainda fisicamente estão entre nós, mas na comunhão já está fora dessa arca faz tempo. Santo é o Senhor. E o Senhor então há de abrir os olhos espirituais dos seus filhos, para que eles começam a enxergar quem é quem. Mas não se esqueçamos, a intimidade minha contigo é só entre eu e você. Você vai ver coisas que você nunca viu, mas é entre eu e você. Santo é Deus. Eu vou me apresentar aos meus filhos exatamente como eu sou. Aleluia. Santo é o Senhor. Se prepara
entra em oração, se limpe, deixe de tudo aquilo que você já sabe que me entristece. Deixe de tudo aquilo que eu já te orientei, que você deve se abster. Pois quanto maior for o seu cuidado para com a sua própria alma, mais nítida será a minha aparição. Glória a Jesus nas alturas. Chegou o momento de cumprir esta palavra que hoje o Senhor nos envia, que Ele haveria de voltar. Já voltou e já está entre nós, e agora começará as aparições do Senhor àqueles que se aplicarem nas minhas instruções. Eu já te havia dito que muitos estão esperando por este momento. E hoje eu vim aqui para vos anunciar. Chegou o momento da minha maior intimidade com a minha amada. Chegou o momento que eu farei o polimento final. Muitos se esforçaram e fizeram conforme as minhas instruções. Outros não se esforçaram o suficiente, estão passando pelos processos tradicionais. Mas todos chegarão aonde tem que chegar. E a minha aparição será polimento final. Guarda os vossos corações. Guarda as vossas mentes. Policia o que sai da sua boca. Não abra a boca para falar de ninguém. Não abra a boca para falar de assuntos que me desagradam. Não abra a boca para falar do que você não conhece. A menos que eu te tome pelo meu espírito
quando o homem e a mulher está tomada pelo Espírito de Deus, muitas das vezes ela ou ele fala de coisas que não conhece. Porém, aí sou eu falando. Santo, santo, santo é o Senhor. Guarda os vossos pés de andar por onde eu não quero que você ande. Guarde as vossas mãos de pegar ou apalpar aquilo que me desagrada. Guarda os teus olhos de olhar ou até mesmo cobiçar aquilo que não é teu. Guarda o teu andar sobre a terra. Faça tudo o que eu já orientei para fazer. Por muitas palavras que eu já enviei, por muitas instruções que eu já vos enviei. Ficai atentos, apercebidos, porque eu posso aparecer em coisas pequenas como em coisas grandes. Mas o certo é que todos que alcançar uma íntima comunhão comigo vão poder me ver como eu vos prometi. Ainda nesta terra, ainda neste plano, ainda nesta dimensão. A oração será de hoje em diante o instrumento mais importante para que alcanceis essa dádiva. Glória a Deus. Glória ao Pai. Não ficai desapercebidos, mas atentos a tudo e a todos. Orai um pelo outro. Estejais em espírito juntos, unidos, porque a união também será uma ferramenta para essa nova etapa. A minha igreja, a minha amada,
entrou na fase da segunda glória. E como eu já disse, a segunda glória será muito maior do que a primeira. Porém, participará da segunda glória somente aqueles que, em primeiro lugar, foram fiéis. Em segundo lugar, lutou até o fim. Em terceiro lugar, se humilharam até o pó da terra. E aceitaram a condição que lhes foi proposta. Não só lá em cima, mas também aqui embaixo. Pois muitos aceitaram as condições lá em cima, porém aqui, com a memória desligada, rejeitaram o que haviam aceitado e assinado. Mas aqueles que aceitaram lá e aceitaram aqui também, e mesmo que fraquinhos, e mesmo que caindo aqui e levantando ali, mas chegaram até aqui, aceitando dentro dos seus corações o meu operar, e não voltaram para trás. E nem passou pela cabeça voltar para trás. Mas numa convicção plena, numa fé plena, acreditaram e não abriram mão da minha verdade. Esses, então, que são bem poucos, vão ver-me em diversas aparições. E nessas aparições, eu vos polirei. E à medida que os polimentos forem findando, imediatamente eu irei os recolhendo. Glória ao Pai. Santo, santo, santo é o Senhor.
Fiquem juntos. Fiquem unidos. Se despojai de todo e qualquer mau sentimento que você tenha contra algum dos seus irmãos, pois será necessário que estejam brilhando. E esse é mais um dos meus favores a todos que eu amo. Ficar firmes. Não deixa que nenhuma pedra chamada dúvida esteja dentro do teu coração. Toda e qualquer dúvida tem que ser removida. Pois quem ainda carrega pedra dentro do coração pode perder a oportunidade de ser polido nesse processo e ter que passar pelo polimento convencional. Tire a dúvida. Como eu já disse, não há mais espaço para incredulidade. Toda incredulidade tem que ser dissipada de entre vós. E isso pela justiça do Pai. Cada um de nós temos que fazer. Tirar as pedras que estão dentro dos vossos corações. A vossa crença, a vossa fé tem que atingir a perfeição. Tudo que eu prometi, eu fiz, estou fazendo e farei até o fim dessa vossa passagem pela terra e por fim na eternidade. O maná está escondido e eu darei a todos que vencerem este mundo de perdição. Tão somente ouçam e pratiquem a minha palavra. Entrem em oração
como nunca entraram. Tenho novidades. Tenho surpresas. Para todos que entrarem no meu santuário. Saia daqui sabendo: eu sou contigo, estou contigo, sempre estive contigo, sempre estarei contigo. Ontem, hoje e eternamente. Nunca te abandonei e nem nunca vou te abandonar. Os processos mais dolorosos já estão acabando. E se você contribuir praticando as minhas instruções, será ainda mais rápido. Partirás no dia que já foi combinado. Porém, quanto mais você contribuir, mais cedo termina os processos dolorosos. E o tempo que ainda tens que viver será de glória. Uma glória tal que não passou pela tua cabeça, nem desceu no teu coração. Porque tudo está sob a justiça do Pai. O Pai não aceita e não pode ser chamado de injusto. Tudo tem que ser dentro da sua justiça. A única coisa que pode mudar isso é o teu empenho. Quanto mais você se empenhar, mais você vai se alegrar ainda nesta terra. Ouça e obedeça a minha palavra. Ore, jejue. Não o jejum da lei, mas o jejum da graça. Quanto mais jejuares, quanto mais estiveres em oração, mais cedo terminará a purificação. E aí, o que vai restar para vós é o início do gozo eterno.
que para aqueles que obedecerem, já vai começar a partir de hoje. Esta é a palavra. Senhor Deus Pai, seja louvado. Amém. Glória a Deus, santo é o Senhor. Unidos nesta comunhão que nós encontramos, vamos buscar a face de Deus em agradecimento em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus Cristo. Santo, 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 Pai poderoso e forte, Salão descido, Shagulisa da sua casa, Mandos toquem das primárias, Sinia rato na Shiro, Matriosa. Glória a Deus, glória a Jesus Cristo. Santo, 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 Senhor. Pai da eternidade, glória para nome, Senhor. Dá a palavra de oração, de agradecimento, todos os nós. Essa nossa clamor, aleluia, Jesus Cristo amado que habita nos céus. Yoshi Nazaré. Aleluia, Cristo que vive para sempre. Glória a Deus. Aleluia. Mandos toque Nazaré. Shalom de Kumbi Karatuya Santa. Salomur de Mire. Salomur de Sayana Sufre. Shute Mando Sufre Atate Navor Shimezei. Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome. Te mandaram sair no sangrento que na sua juridade pecador que na vorezai. Aleluia, Jesus Cristo amado. Aleluia, dando os coisas. Saia a cantaste. Saia a mão deste Morte mia no sonho, carte mostrar. E alasco, carte morte mia. Mordosai, sento na luz. Carte na sua, l'amor de veste. Ata Yoshinda sai, que matemoste, ordenaram. Barbi, andostoia. Que andou, chi, artelamore. Largue sunha, largue, saiu a sia Nazaré. Aleluia, Jesus. Cristo que vive para sempre. Santo, 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 Senhor. Glória a Jesus. E arte, aleluia, Jesus. A palavra de agradecimento à primeira oração. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus e glória a Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, Jesus Cristo. Bendito é o teu nome, Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia, santo, 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 glória a Deus. Glória a Deus, amado Criador. Bendito é o teu nome, Senhor Jesus. Glória a Deus, Senhor. Agradecer pela força que colocado
Glória. Agradecer também, Senhor, pelas 11 palavras. Agradecer, Senhor, por ter cuidado dos nossos corações. Por ser feito, Senhor, nós precisamos. Glória a Deus. Senhor, agradecemos por tudo, não em nosso nome, mas em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Criador Celeste. Santo, santo, santo é o Senhor, é todo-poderoso, o Rei da glória. Aleluia. Bendito és o teu nome. O Senhor Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Santo é o Senhor, todo-poderoso. Quem sente, chama outro hino. 322. 322, 322. Glória a Deus.
aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Vem, Rei eterno. Glória a Deus. Que seja feita a vontade do Senhor Deus e do Senhor Jesus em cada coração. Glória a Deus. Toda a glória, honra, louvores, ações de graças sejam dadas ao Senhor Deus e ao Senhor Jesus eternamente. O Senhor Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Santo é o Senhor.